TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos que neste momento estão sintonizados na TV Câmara Campinas, canal digital 39.3, canal 4 ou pela Vivo, canal 9 e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Um bom dia a todos e convidamos vocês a um simpósio, que é um simpósio de conscientização sobre a dislexia. Vamos falar sobre identificação, intervenção e trajetória escolar. Muitos profissionais da área da educação, área médica, inclusive pais de crianças com dislexia, estão presentes aqui no plenário da TV Câmara, para acompanhar os trabalhos e as discussões, as palestras que serão ministradas. A partir de agora, você acompanha, sob o comando do vereador Silva, esse simpósio. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para o simpósio Conscientização sobre a Dislexia, Identificação, Intervenção e Trajetória Escolar. Para a abertura do nosso evento, convidamos para compor a mesa de autoridades o vereador Marcelo Silva. Convidamos também a professora doutora Silvia Maria Ciasca, neuropsicóloga, professora associada do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e coordenadora do Laboratório de Distúrbios de Aprendizagem e Transtornos de Atenção. Convidamos agora à mesa a doutora Sônia D. Rodrigues. Sônia é pedagoga pela Unicamp, com especialização em psicopedagogia e em psicomotricidade. Finalmente, convidamos Fernanda Caroline da Silva. Fernanda é fonoaudióloga, mestre do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação da Unicamp. Podem tomar assento. Relacionamos e agradecemos os seguintes representantes e autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Servidores representantes do CAAD, Centro de Atendimento e Apoio ao Desenvolvimento Educacional da Prefeitura de Atibaia. Senhora Simone Almeida, coordenadora da Clínica Espaço Baluarte. Lisene Cunha, psicóloga da AFASCOM, Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria. Grupo de servidoras representando o CETREIM, Centro de Terapia e Reabilitação de Paulínia. E representantes do Colégio Notre Dame. Com a palavra, o vereador Marcelo Silva para seu discurso de boas-vindas. Bom dia a todos. Doutora Sônia Rodrigues, presidente do Centro de Investigação de Atenção da Aprendizagem. Professora doutora Silvia Maria Ciasca, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Fernanda Caroline da Silva, fonoaudióloga, mestre do Programa de Pós-Graduação em Saúde Interdisciplinar e Reabilitação. Bom dia a todos os professores. Para mim é uma honra muito grande poder ajudar na organização desse simpósio, até porque minha vida acaba tendo muito a ver com a parte da educação. Primeiro porque minha família e minha avó, desde 1967, nós trabalhamos com uma ONG
chamada creche Tia Leia, aqui no Jardim São Pedro, com crianças de 3 a 6 anos, em período integral. Então, nós damos toda a assistência educacional no período matutino e no período vespertino, a parte da monitoria. Relacionado a isso também, me casei com uma pedagoga, com uma professora, que hoje leciona no Colégio Notre Dame. Então, minha vida ela é ligada à educação, e também sei da importância que é a educação na vida das pessoas, principalmente aquela educação primária, né? Então, a gente tem que realmente dar oportunidade a todos e trabalhar esse tema tão importante, que é a dislexia, que muitas vezes, e aqui eu vou me atrever um pouco a entrar um pouco no tema do que o texto que eu escrevi, é confundida com problemas comuns de aprendizagem, como preguiça, falta de interesse. E muitas vezes uma criança perde a oportunidade de aprendizado por causa realmente de um olhar mais atento, não tanto por parte dos professores, como por parte da escola e também em casa, né? A gente tem um caso também na minha família de dislexia, que foi descoberta de forma tardia, mas que hoje, realmente, com o devido tratamento, com o tratamento correto, envolvendo a escola, envolvendo os professores e também a família, a criança ela tem uma vida normal. E a dislexia é uma dificuldade em ler e reconhecer também palavras, né? Não é um problema de inteligência, nenhuma deficiência visual ou auditiva, tampouco um problema afetivo emocional. Eu acho que por isso nós estamos aqui hoje para discutir sobre o tema, que é uma oportunidade de nos atentarmos para a importância de reconhecer o distúrbio e de como devemos tratar a questão em nossos ambientes, como eu falei, na escola até em casa. O trabalho a ser desenvolvido aqui pelas especialistas presentes certamente leva a caminhos esclarecedores para ajudar a inserção da criança no mundo do aprendizado, a socialização e, principalmente, ao resgate da autoestima da criança, além da adequação da escola para isso, o que, obviamente, ajuda na construção de uma vida digna e, consequentemente, de um mundo de muitas oportunidades. Então, mais uma vez, fico honrado e lisonjeado em poder ajudá-los a realizar, eu falo, esse primeiro simpósio. Com certeza, esse é um começo de grandes discussões, de grandes eventos que nós, aqui na Câmara, podemos proporcionar a vocês, professores e profissionais da parte de educação. Muito obrigado e um ótimo dia a todos. Com a palavra agora, a professora doutora Silvia Maria Ciasca. Obrigada. Muito obrigada, principalmente ao vereador que nos deu essa grande oportunidade e, principalmente, parabéns por falar da dislexia com tamanha propriedade. É um prazer estar aqui representando o DISAPRE, que é o Laboratório de Distúrbios da Aprendizagem e Atenção da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde eu sou professora associada, e o DISAPRE tem como uma principal característica ser o primeiro laboratório de distúrbios da aprendizagem do Brasil, criado em 1985 e que desempenha este papel de avaliar a dislexia e os transtornos da aprendizagem de sua forma mais completa, que é, sem dúvida, o trabalho interdisciplinar. É um prazer saber que Campinas vem, através de sua vereança, levar a dislexia a quem precisa ouvir sobre ela, que são os professores, sem dúvida nenhuma, e outros profissionais da saúde, porque eu, como costumo dizer, não existe quem trabalhe sozinho em matéria de educação e de saúde.
nós precisamos nos juntar para trabalhar bem e cada vez melhor. Portanto, muito obrigada a esta casa, muito obrigada ao vereador Marcelo, e que esse, de fato, seja o primeiro de muitos outros que surjam e que contem com a nossa presença sempre que possível. Obrigada. Anunciamos a chegada do vereador Campos Filho. Passamos a palavra agora à doutora Sônia Rodrigues. Bom dia a todos. Desde a promulgação da Lei 14.995, por iniciativa do vereador Campos Filho, que acabou de chegar aqui na mesa, que a gente vem planejando desenvolver esse evento, né? 4 anos depois, a gente está conseguindo, felizmente, né? E eu espero que esse seja o primeiro de muitos eventos que possam ocorrer anualmente na cidade de Campinas, para conscientizar todos os profissionais que lidam com a infância e com a adolescência sobre os transtornos de aprendizagem, em especial da dislexia. Mas por que a gente vai falar sobre esse tema, né? Segundo o censo de 2018, nós temos na cidade de Campinas 161 mil alunos matriculados. Destes, aproximadamente 120 mil estão no ensino fundamental, em torno de 40 mil na escola de ensino médio, né? O ensino médio, aproximadamente 41 mil. Se a gente levar em consideração que de 3% a 10% das crianças têm transtorno de aprendizagem, têm dislexia, então nós temos aproximadamente 5 mil crianças com esse transtorno no nosso ensino público. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Será que essas crianças estão sendo diagnosticadas? Será que elas estão sendo tratadas? Quantas dessas crianças se martirizam dia a dia nos bancos escolares sem aprender a ler e escrever e sem saber a causa disso? Quantas sofrem bullying? Quantas se autodenominam burras? Quantas vão abandonar o ensino escolar e vão deixar a escola, vão abandonar a escola e fazer parte de um grande número de crianças que fazem parte do contingente que se evadem da escola e que no futuro certamente vão ter subempregos, vão ter salários mais baixos, vão contribuir para a reprodução cultural, né, de não aprender a ler e escrever, não vão estimular adequadamente os seus filhos. Então, quantas dessas crianças nós precisamos ajudar? Né? Se você pensar 5 mil crianças, é um número bastante grande, e a gente está subvalorizando este número também, né? E quantas vão ser marginalizadas? Quantas vão estar envolvidas com violência? Né? Então, são essas crianças que precisam da gente e precisam de pessoas como que estão aqui reunidas hoje para começar a discutir, né, estratégias e, principalmente, políticas públicas que deem suporte a essas crianças. Né, isso que a gente pretende fazer a partir desse ano, né, esse ano com um número até reduzido, né, de pessoas que estão aqui, mas a gente espera alcançar cada vez mais um público cada vez maior, não só da cidade de Campinas, mas também da região. Então, diante disso que eu coloquei, eu quero agradecer, né, a todos que possibilitaram a realização desse evento. A Câmara Municipal de Campinas, né, na pessoa aqui do vereador Marcelo Silva, ao vereador Campos Filho, que teve essa iniciativa há 4 anos atrás, a professora doutora Silvia Ciasca, que levantou essa bandeira inicialmente, não só na nossa região, mas também no Brasil todo. Ela é tida como referência dentro da área do estudo da dislexia, com estudos científicos, então, um agradecimento especial a ela. Aos meus colegas do DISAPRE, aos meus colegas do CIAPRE, principalmente aqueles que puderam abandonar suas atividades durante o dia todo e estão aqui para apoiar o evento, e daqueles que virão no decorrer do dia.
E, por fim, eu quero agradecer a vocês, né, que é a parte mais especial desse programa, que a gente começa hoje e que vai discutir até 5 horas da tarde. Eu espero que a gente possa, no final do dia, depois das conferências, abrir, que a gente possa ter um canal de abertura de discussão para a gente começar a instituir, planejar iniciativas que possam favorecer as nossas crianças. Elas precisam da gente. Muito obrigada. Passamos a palavra agora à mestre Fernanda Caroline da Silva. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer na pessoa do vereador Marcelo Silva e do vereador Campos Filho a oportunidade de estarmos aqui. E eu falo hoje em nome da ABNEP, como coordenadora do Núcleo Regional de Campinas. A ABNEP é a Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissões Afins. E, embora profissões afins venha no final, eu entendo que seja a associação hoje no Brasil que mais dá oportunidade para a interdisciplinaridade, né? Então, no nome da doutora Silvia, que eu gostaria de agradecer, ela foi a primeira não médica a compor essa associação e hoje, por conta dela, que abriu esse caminho, eu posso, enquanto fonoaudióloga, fazer parte e representar o núcleo regional. É importante, no nome da ABNEP, que a gente apoie, que a gente também faça eventos como esse, porque nós preocupamos com o neurodesenvolvimento de modo geral. E como discutido agora no último Congresso Nacional que tivemos em Vitória, no final de agosto, nós ressaltamos muito a importância da gente conseguir compartilhar esse conhecimento científico, que ele não fique isolado em ilhas de conhecimento, nas universidades, em conhecimentos técnicos, mas que a gente possa fazer esse conhecimento científico chegar à população, né? Então, nós ficamos muito felizes pela presença de vocês, que estão diretamente relacionados à educação, e o nosso papel é que a gente passe para além dos professores, das pessoas da escola, mas que a gente consiga avançar com esse conhecimento na população como um todo. Porque a gente entende que não só o olhar para o neurodesenvolvimento, para os transtornos do neurodesenvolvimento, mas principalmente para a maneira como as nossas crianças estão se desenvolvendo, para as vulnerabilidades que elas estão passando hoje em dia. E a gente sabe que a dislexia é uma vulnerabilidade, não só para a aprendizagem, mas psíquica e emocional. Então, em nome da ABNEP, eu agradeço essa oportunidade e também já convido vocês para o próximo Congresso Brasileiro, que vai acontecer aqui na cidade de Campinas em 2021. Obrigada. Finalmente, passamos a palavra ao vereador Campos Filho, autor do projeto de lei 14.995, que incluiu no calendário oficial do município de Campinas o Dia Municipal das Pessoas com Dislexia. Então, muito obrigado, muito bom dia a todos. Minha gente, a gente fica muito feliz em realizar esses encontros, porque a gente percebe, o vereador Marcelo Silva, que é o idealizador aqui desta nossa reunião, de que não são todas as pessoas que são indiferentes. Embora hoje a gente percebe pelos acontecimentos, pelos eventos, que a indiferença tem sido marcante nas reuniões que a gente faz, né? Porque, quanto o problema não é meu, está tudo bem, parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. Nós temos também que olhar de uma maneira mais macro as coisas. Então, nós não estamos aqui por acaso e também não estamos aqui em vão. Então, quando a gente mexe na zona de conforto, viu, Marcelo? Eu digo sempre assim, que ninguém conscientiza ninguém. A conscientização, ela vem de dentro para fora. Eu me recordo aqui, Marcelo, que nós fizemos um trabalho de despertar da conscientização do autismo. Na Alemanha, ele é diagnosticado aos 10, 11 meses. Aqui no Brasil, 11 anos. Quer dizer, então, falta o quê? Gente, depois nós começamos a puxar os dados aqui com o vereador Marcelo Silva, e aqui na região são 3 ou 4 mil crianças que ficam em casa amarradas,
autistas porque não tem, foi diagnosticado depois e é um problema que nós estamos enfrentando. Mas, enfim, eu quero dizer que o Poder Legislativo, nós formamos um todo, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, todos nós que estamos aqui nesta manhã. E esse despertar de consciência, embora muitas pessoas falem assim, vereador, mas sempre que se faz campanha de conscientização, não adianta. Você liga a televisão, acidente, não foi acidente, morreu tantas pessoas, não ultrapasse os 80, então é difícil. Eu falava com um médico lá em Ribeirão Preto, viu, Marcelo? Ele falou assim, olha, o que a gente faz de reuniões para despertar a consciência nas pessoas que o relacionamento, em grande parte também existe a contaminação do vírus da AIDS, para que não façam isso. E cresce o número de pessoas sabendo, já vão para o evento sabendo do risco que está correndo. Então, falta o que exatamente? Isso aqui, mas é que as pessoas também despertem para essa consciência. Porque você fala, mas esse evento de hoje, para nós, é uma satisfação muito grande, porque nós vimos lá atrás, Marcelo, o dia de conscientização, o dia do calendário oficial do município de Campinas, da dislexia. Mas a indiferença é tanto, minha gente, que ontem na sessão eu falava, tem gente que nem sabe o que é dislexia. O que é dislexia? Para comer? Para beber? Não é? Então, cabe a gente levar as pessoas que o problema existe e está aí e que ele pode ser equacionado a partir do momento que nós tivermos eventos assim. E eu aproveito também para dizer que a nossa TV legislativa, ela tem esse condão, diria assim, né, de levar as pessoas isso aqui. Eu me recordo que algum tempo atrás, quando nós começávamos esse trabalho com a televisão, mostrando assuntos, o pessoal falava assim, vereador, mas ninguém vai assistir, viu? Porque o pessoal está acostumado com novela, com briga, com confusão, o marido que agrediu a mulher, que aparece com o olho roxo, e a televisão subas lá, mas não tem problema. A gente ainda continua acreditando que através daqui é que as pessoas vão começar a mudar o comportamento. A gente chama isso de transformação, ou mais tecnicamente falando, Marcelo, de metanoia, que é uma transformação que vem de dentro para fora. E a gente não pode deixar de acreditar nisso. E na minha justificativa, eu coloquei que o Dia Municipal das Pessoas com Dislexia visa estimular exatamente o que o vereador Marcelo Silva está fazendo. Debate, conversa, diálogo. Numa sociedade democrática, nós não podemos deixar de lado discutir. Ah, não é comigo. Ah, na minha família não tem. E às vezes tem, hein? São crianças que sofrem, tal, tem. Mas às vezes, está tudo bem, vamos tocando assim mesmo. Porque está naquela zona de conforto. Tem pessoas que falam assim, eu nunca fui no médico. Pô, tristeza, né? Minha criança nunca precisou. Gente, nós temos que estar atento a essas coisas. E a Câmara Municipal, ela faz, portanto, esses eventos. Então, eu coloco aqui na minha justificativa, minha gente, que o projeto de lei tem por objetivo incluir no calendário oficial da cidade de Campinas. E aí cabe também, Marcelo, um adendo, aí, um asterístico à própria prefeitura, que tem que estimular isso aí, porque isso aí tem custo. Isso aí tem custo, mas é para o bem da sociedade, das pessoas, das famílias, enfim. Então, o poder público ele tem também tem que ter necessariamente essa iniciativa de bancar isso aí, né? E ser comemorado este dia anualmente. E também eu coloco aqui que significa, na justificativa que eu coloquei, que temos que ir além da questão pedagógica, chegar na questão, como foi dito aqui, vocês vão ter essa oportunidade de discutir, isso é importante, a questão psíquica de infraestrutura do modelo de inclusão efetiva nas escolas. É difícil, uma situação que está o país, as pessoas não têm ainda, parece que, esta sensibilidade. Então, vai seguindo como se tudo fosse normal, como se todas as pessoas fossem iguais. Significa também oferecer à família condições para que a criança seja incluída. E não simplesmente alegar que a escola está pronta para a inclusão. Significa ter equipe treinada,
preparada, qualificada para levar adiante os programas de inclusão. Enfim, para não ser muito longo, a dislexia tornou-se uma questão importante e é uma questão importante de saúde pública. Em geral, crianças com algum tipo de distúrbio de aprendizagem não processam as informações de maneira convencional, o que resulta, muitas vezes, no abandono do ensino formal e fracasso, como foi dito aqui, na vida escolar. E, às vezes, as famílias nem notam, hein? Nem notam. Porque isso aqui teria que ser falado nos canais de televisão, aí, televisão no horário nobre e tal, mas não está preocupado com isso. Como é que eu vou falar disso aqui às 8 horas da noite na televisão, se eu mostrar o marido que bateu na mulher, ela aparece com o olho roxo, dá mais audiência do que isso aqui. E o pessoal está afim de audiência. E nós estamos afim de esclarecer. Então, para encerrar, Marcelo, parabéns pela iniciativa. Pessoal, nada é em vão. Às vezes a gente pensa, mas a gente faz tanto e não... Não. Vai dar sim. E eu encerro, Marcelo, com uma frase do poeta. Queiramos ou não, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Antigamente o pessoal, tá? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Olha, pessoal, um bom encontro, às vezes parece enfadonho, parece que não vai dar em nada, mas vai dar sim. Nós plantamos a semente e vamos colher com a graça de Deus. Um bom encontro para nós e parabéns a todas e todos. Parabéns. Agradecemos a participação dos componentes desta mesa e solicitamos que se dirijam à plateia para o início das nossas palestras do dia. Informamos aos participantes do evento que dúvidas ou questionamentos poderão ser encaminhadas por escrito à equipe organizadora, que as palestrantes responderão posteriormente. A conferência de abertura desta manhã terá como tema o cérebro que não aprende e será ministrada pela professora doutora Silvia Maria Ciasca. Desejamos a todos um dia muito proveitoso. Bom dia a todos. Como eu disse, é um prazer estar aqui. Eu posso andar? Posso andar? Então, tá bom. É um prazer imenso estar aqui, podendo representar e podendo falar daquilo que é o meu casamento perfeito. Eu tenho um que já dura 33 anos e tenho outro que é com a dislexia. Passei quase 40 anos da minha vida estudando a dislexia. E por isso que eu digo que é um casamento perfeito. Tão perfeito que ela me atrai, que ela me cativa e me faz continuar a olhar com olhos diferentes para esse tema tão castigado, para esse tema tão judiado, que é a dislexia. Eu, há poucos dias, disse, numa reunião que tivemos, que me sinto extremamente triste de ver que, após tantos anos lutando em prol da divulgação daquilo que é a certeza da dislexia, eu veja tanta bobagem, veja tanta gente falando bobagem, escrevendo bobagens. Hoje, com a imensa divulgação nas redes sociais, nós vemos que, na verdade, poucas pessoas estão qualificadas a lidar com este problema sério, seríssimo,
e que a abordagem a este problema não é uma coisa banal, não é uma coisa qualquer e que qualquer pessoa sem treinamento específico possa fazê-lo. Eu vou começar a minha aula de uma brincadeira que nós tivemos no Congresso de Vitória, muito obrigada, sobre o cérebro aprende, né? E daí é a pergunta, o cérebro do disléxico aprende? Como é que eu faço para usar isso aqui? Como é a ponteira e E um lado vai e o outro vem? É isso? Ah, tá bom. A ponteira não está funcionando? Vocês estão vendo a ponteira? Então, a ponteira eu aponto com o dedo, tá bom? Ah, no telão ela não pega. Tudo bem, o meu dedo aponta, não tem problema. Vamos lá. Então, vamos começar. Este é a fórmula básica de áreas cerebrais utilizadas no momento da leitura. Então, a área A, aqui, bem nessa região aqui, do occipital, recebe toda a informação visual primária, certo? São nos dois hemisférios, os lóbulos occipitais vão ativar a visualização de toda a palavra, de toda a letra, de toda a imagem. Eu depois levo essa informação para a área B, que é aqui, nessa região do giro temporal superior, dos giros angulares e supramarginal, que são ativadas principalmente no processo de análise fonológica. Então, do visual, eu passo ao fonológico e levo depois a informação, ali na letrinha C, para a junção de áreas temporais e occipitais e vou ativar a análise visual daquilo que eu estou vendo, que é uma palavra, né? Permitindo assim que eu interprete esta palavra. E depois leva essa informação para uma areazinha chamada área de Broca, que vai decodificar toda essa palavra. Assim, parece simples, não é? Parece fácil. Mas se eu mostrar de outro jeito, vocês vão ver como o cérebro trabalha para aprender. E para vocês verem uma simples palavra, nós vamos ter um processo extremamente complexo. Por quê? Nós temos um estímulo, que é uma letra, por exemplo. Pensem numa palavra inteira. Por exemplo, bola, como está ali, certo? Então, eu vejo a palavra bola, eu não leio a palavra bola. Primeiro, eu vejo com o olho a palavra bola. Esse estímulo que é visual entra no meu cérebro como um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico, ele vai ser conduzido ao córtex occipital. Não está andando? Também. Aqui. Ao córtex occipital.
e daí eu vou sequencializar a palavra bola, que vai se transformar num estímulo químico, e eu vou dar cor, espaço, forma nas áreas primárias, secundárias e terciárias do córtex visual. Não contente ainda com isso, eu vou levar a informação para outra areazinha, que é esta aqui, na junção específica do temporal com o occipital, e vou fazer toda a integração e reconhecimento visual e auditivo da palavra bola. Não contente ainda com isso, a informação que eu vi, que era bola, tem que ser transformada em linguagem. E daí eu vou enviar para áreas específicas do cérebro. Essas áreas vão levar a informação para outras áreas, atingindo até o cerebelo, e eu vou processar a informação visual e transformá-la num estímulo químico que anda por áreas específicas do cérebro. Essa informação vai chegar até áreas do córtex frontal, e daí eu vou, e daí eu vou levar ao córtex pré-frontal e eu vou falar bola. Pronto. O cérebro aprende assim. Fácil, simples, rápido, assim. É sempre assim, professora? Sempre? Não tem outro jeito? Não, é assim. Veja, é um trabalho tão minucioso, é um trabalho tão delicado o de ler, que nós devemos dar graças a Deus que conseguimos ler, né? Por quê? Porque se ele não fizer tudo isso, nós temos alguma coisa que não está funcionando bem. E daí nós não temos um problema lesional, não. Nós temos uma disfunção. E uma disfunção significa que o meu processo cerebral encontrou um impedimento neste caminho, e este impedimento fez com que ele se desviasse. Mas daí, professora, eu não vou aprender. Então, desde já, como era o título da minha palestra, e que eu mudei depois para falar de dislexia, todo cérebro aprende. Não existe cérebros que não aprendam. Aprendem desde o deficiente mental, ou daquele portador do transtorno mental, desde crianças com distúrbios específicos do neurodesenvolvimento, todos são capazes de aprender. Por caminhos iguais ou diferentes, ou levando mais tempo ou levando menos tempo, tanto faz. Mas o importante é vocês saírem daqui sabendo que todo o cérebro processa a informação recebida de uma forma ou de outra. Então, nesse caso, temos algumas definições das muitas, das inúmeras definições
daquilo que é dislexia, ou daquilo que é uma disfunção do ato de ler. E eu acrescento, do ato de ler e de escrever, porque não existe leitura sem escrita, né? E escrita sem leitura. Escrever sem ler é copiar, né? Então, eu preciso da leitura para que a minha escrita também seja desenvolvida. Então, existem inúmeras definições que falam sobre isso. Eu gosto desta. Gosto dessa e acho esta a mais completa, porque Starks estava num momento muito feliz quando fez essa definição, que dislexia é uma inabilidade específica da leitura, e é um transtorno em que a criança tem habilidades e inteligência a nível normais, tanto sensoriais como motoras. O déficit está na aprendizagem, ou seja, na aquisição da aprendizagem. Vejam, dislexia não significa que a criança já sabia ler e perdeu esta capacidade da leitura. Não, ela não sabe adquirir a capacidade da leitura. É diferente, certo? Em numa, nós temos a alexia. Eu sabia ler, eu bati a cabeça aqui, fiz uma lesão e perdi a capacidade que eu já tinha de ler. Agora, na disfunção, ou seja, na dislexia, eu estou começando a aprender e a minha aprendizagem falha, certo? Então, são duas coisas bastante distintas. As evidências mostram que a dislexia é de origem biológica, nós temos uma função biológica alterada, há uma preponderância de distúrbios fonológicos, em vez de visuais ou mistos, como antigamente se propunha, e é, sem dúvida, o distúrbio de aprendizagem mais evidente da infância. Se tem uma pesquisa de que a dislexia ou os transtornos específicos da aprendizagem ocupam atualmente em torno de 75% dos ambulatórios de neurologia infantil. É muito, né? É muita coisa. A dislexia é uma disfunção do neurodesenvolvimento. Isso está no DSM-5 e é, com certeza, considerada como uma disfunção do neurodesenvolvimento. Há uma lentidão no reconhecimento de letras e palavras. Ela é estudada em todas as culturas, e eu estava há pouco falando para o vereador Marcelo que em todos os países do mundo existe um dia mundial da dislexia. Todos estão muito empenhados em que esse dia seja fortalecido e seja muito divulgado. Nós fazemos parte de vários grupos internacionais. Atualmente estamos fazendo uma parceria com o Madrid com Dislexia. Somos da Academia Ibero-Americana de Neurologia Infantil, que também estuda muito isto, e cada vez mais temos tido progressos pequenos, mas significativos no estudo da dislexia. A dislexia, portanto, tem uma base de origem neurobiológica e neurocognitiva
muito especificamente. Começou a ser estudada no Brasil com o professor Antônio Branco Lefebvre, que introduziu, junto com a sua esposa, a neuropsicologia, e isso não faz muito tempo. Mas tivemos, neste período, muitos avanços. Avanços em matéria de diagnóstico e avanços em matéria de tratamento e de recuperação, entre aspas, dessa criança que tem dislexia. Muito bem. Mas tudo é dislexia? Não. Graças a Deus. Porque senão teríamos um monte de pessoas com disfunções de ler. E, na verdade, não temos, né? Temos, sim, crianças com transtornos secundários da leitura, é onde se evidencia uma causa direta do não ler. Temos crianças com simples atraso de leitura, né, que são aquelas crianças que leem de forma deficitária, mas muito compatível com a sua capacidade intelectual, cognitiva e, no nosso país, podemos dizer, ambiental. Por quê? Porque não lemos. A nossa criança não lê. Ela não tem o contato com a leitura. Não é prioridade. Muito pelo contrário, né? Ela só vai ter este contato inicial a partir do momento em que ela entra na escola. E temos ainda dificuldade de aprender a ler, que é uma manifestação de outros déficits, que não déficits de disfunções específicas, mas déficits de origem cognitivas, perceptuais, socioculturais, como eu falei, que podem conduzir a uma falha no processo da aprendizagem, mas que não é uma disfunção específica como é a dislexia. Atualmente, nós temos uma incidência de 2 a 15% de crianças com distúrbios da aprendizagem. De 2 a 9% são meninos e de 1 a 6% são meninas, né? Há uma incidência maior sobre o sexo masculino. Eu não vou falar, porque falo todas as vezes, que meninos são problemáticos. Muito problemáticos. Mas é uma verdade, viu? Todos os problemas de neurodesenvolvimento têm mais meninos que meninas. Talvez porque nós sejamos dotadas de menos neurônios, né? Eles têm mais. Pode ser. Às vezes, a presença de muito neurônio causa problemas. O que não causa em meninas, né? É bem interessante isso. Enfim, existem comorbidades, dislexia pode vir, não quer dizer que venha, mas pode vir acompanhada de distúrbios de linguagem, pode vir acompanhada de dificuldade escolar, porque ela já é um distúrbio, e pode vir acompanhada do famoso TDAH ou transtornos do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Causas da dislexia, inúmeras. Diferenças da atividade cerebral é uma delas. Nós vimos como se faz o processo da leitura. Esse processo pode ser
e pode ter uma atividade neuroquímica diferente, e daí eu não consigo realizar a leitura. Processamento de sons inadequado. Pode haver uma migração anormal de células nervosas, ou seja, quando há uma migração das células das camadas primárias para as últimas camadas, que são as mais importantes do córtex, há um erro de migração, e daí eu posso ter um problema gerado, que é um problema para a dislexia, e fatores endógenos, principalmente agora, estudando os fatores genéticos. Hoje, nós sabemos que a dislexia é, sim, um problema de ordem familiar, né? Ligado à herança. Então, foi um problema de ordem genética. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos imagem de crianças lendo na ressonância magnética funcional, mas essa é um trabalho, esse é uma imagem de um trabalho do Derraene. Quem não leu, por favor, leia. Ele é um especialista em aprendizagem e, portanto, um especialista em disfunções da aprendizagem. E ele mostra, vejam aqui no primeiro cantinho, à minha esquerda, um bom leitor aos 9 anos. Notem que ele tem ali um verdinho, estão vendo? Um verdinho aqui no primeiro quadrante. Isso significa que essa área específica está sendo ativada. Ou seja, o cérebro está ativando essa área quando ele está olhando palavras, olhando faces, olhando imagens ou formas geográficas. O outro menino, aos 9 anos, com dislexia, olhem a foto, não tem o quadradinho verde. Isso significa que essa área não tem ativação. Não está passando sangue ali, não está passando o processo metabólico ali, para que ela seja ativada. Então, é por isso que ele faz outro caminho, que não o caminho do bom leitor, para poder ver e falar as mesmas coisas, né? Então, este é, sem dúvida, o processo da dislexia, que mostra a perda da atividade funcional, ou seja, da atividade metabólica em algumas áreas do cérebro, e daí eu vejo que há uma compensação. Se uma área não vai bem, a outra tenta compensar. E no disléxico é isso que acontece. Quando eu tenho todas as áreas em funcionamento, muito bem. Quando não funcionam, outras áreas compensam. E essas outras áreas não eram próprias para isso. Então, elas vão processar como? De uma maneira muito mais lenta, de uma maneira muito mais trabalhosa. O cérebro do disléxico trabalha muito e trabalha de uma forma muito diferente do nosso. Há um esforço para que essa criança consiga ler. Então, todo o metabolismo cerebral, que é dividido em diversas áreas funcionais, passa para quase uma área só, que é a área frontal.
que não é própria para isso, né? A área frontal é uma área de processamento puro, já pronto. Ela não é uma área de início de processamento, ao contrário, né? Então, nós vemos todo um esforço em caminhar para que haja o processamento da leitura de uma forma diferente, é claro, mas esse processamento existe. É basicamente assim. E eu achei muito bonitinho isso aí. Por quê? Aqui nós vemos um cérebrozinho funcionando. E ali do lado, um cérebrozinho funcionando, só que de forma mais complicada. Funcionam os dois? Funcionam. Mas olhe o esforço e o caminho que faz o cérebro de um disléxico para juntar as letras. É essa bagunça mesmo. É esse complexo mesmo. Eu achei interessante mostrar em desenho, porque fica muito mais fácil do que eu mostrar todo o caminho cerebral. Então, é isso mesmo que acontece no cérebro do disléxico, essa grande confusão, para ele dar uma resposta tão simples como bola. Sinais para dislexia. Quais são? Muitos, muitos. Atraso no desenvolvimento da fala, aquela mãezinha que chega e fala assim, ai, meu filho foi muito bem, mas ele demorou para falar. Alerta, né? Um alerta. Prematuridade, um outro alerta. Não quer dizer que as crianças que sejam prematuras, consequentemente, terão dislexia, mas é um sinal de alerta. Baixo peso ao nascer, isso foi constatado num trabalho feito na Unicamp, pela professora Tatiana Riesch. Imaturidade fonológica, dificuldade de realizar rimas, principalmente depois dos 4 anos. O disléxico é uma criança que não rima. Ele não consegue fazer rima, nem rimas simples, básicas, ele não consegue fazer. Confusão temporoespacial, de esquema corporal e de lateralidade, isso nós comprovamos num trabalho meu, que o disléxico tem uma imensa dificuldade no reconhecimento de direita e esquerda, dificuldade em realização de todas as provas fonológicas, que vocês vão ver depois, dificuldade de aprender a correspondência letra-som e, principalmente, todo disléxico pode pesquisar. Tem um parente que foi disléxico ou que teve dificuldade de aprender na escola. Certo? Esse é um dos pontos principais. A dislexia é o que a gente chama de quase lá. Ela é quase a normalidade. Ela é quase o normal. Mas, sempre tem um mas, é um normal impreciso. É um normal que deixa a desejar. Ela tem comorbidades comuns, disléxicos puros são extremamente raros. Extremamente raros. Quando eu falo em dislexia pura, é aquele que só tem o problema da leitura e nada mais. Raríssimo, raríssimo. Na minha vida toda encontrei 21. E olha que nós atendemos criança, hein? Então, a dislexia vem sempre acompanhada
de algumas outras comorbidades e gera alguns outros problemas. Porém, o disléxico puro e legítimo é muito difícil. E ainda o problema tem uma modulidade, uma modulação do ambiente. Quanto pior o ambiente, pior a doença, não é? E não estou considerando a dislexia uma doença, mas é esse ditado. E na dislexia também, quanto pior o ambiente, pior a dislexia. Ou seja, um ambiente ruim, tanto familiar como escolar, leva, é lógico, a problemas maiores. Se eu já tenho um problema de ler, entro numa escola que não me é motivadora, que não me é estimuladora, que não me é emocionalmente ativa, eu vou continuar com o problema de ler, cada vez pior, né? Ou então, se eu sou segregado dentro de uma sala onde a maioria das pessoas tem problemas e não tão graves como o meu, também piora o meu problema. Então, nós temos, junto com o aporte da dislexia, o aporte de um país onde a educação, infelizmente, é ruim. E que não vê essas sutilezas, porque dislexia é, sem dúvida nenhuma, uma sutileza. As características principais da dislexia são inúmeras, mas as principais delas são confusão de letras de mesma orientação ou de diferentes orientações, inversões, substituições, adição, subtração, repetição de sílabas, de palavras, leitura e escrita em espelho. Não é a principal característica, hein? Vejam que eu não pus lá em cima, não. Eu pus bem aqui embaixo. E dificuldades na decodificação. A dislexia tem múltiplos déficits. Déficit fonológico, déficit de memória, principalmente de memória de curta duração, déficit de fluência, déficit de habilidades visoespaciais perceptivas, déficit de atenção e déficit do funcionamento executivo ou das funções mais nobres que nós temos, que são as funções executivas superiores. Em um trabalho realizado pelo DISAPRE, nós vimos que, na verdade, o déficit fonológico é o déficit mais encontrado, seguindo dos déficits de função executiva, de memória, habilidade visoespacial e de atenção. Eu preciso fazer uma distinção do que é dislexia, portanto, um distúrbio de aprendizagem, do que é uma dificuldade escolar, portanto, um distúrbio escolar ou educacional. Na dificuldade escolar, nós temos quase as mesmas características da dislexia, só não temos o funcionamento anormal do processo cerebral. O resto é tudo igual, só que num momento a falha recai não na circuitaria neuronal, mas recai na circuitaria educacional, né? Então, dificuldade escolar é um problema pedagógico muito comum, muito comum. E dislexia é um problema de ordem neurobiológica e de neurodesenvolvimento muito mais rara do que a dificuldade escolar, que nós conhecemos amplamente e que enchem os nossos bancos escolares por inúmeros motivos, motivo de método, de adaptação e entre outros tantos que a nossa escola sofre.
todas as dificuldades ou problemas são distúrbios da aprendizagem? Não, como eu já falei. Algumas crianças são lentas e, portanto, adquirem mais lentamente. E crianças são diferentes. Criança é criança. Eu não posso chegar aqui e passar uma régua e dizer que todos vocês estão aprendendo igual. Porque vocês não estão. E porque vocês nem têm a obrigação de aprender igual. Alguns já tiveram oportunidade de estudar o assunto, outros já viram nós todos falarmos sobre isso, outros já são especialistas dentro do assunto. Então, nem todo mundo é igual. E criança, quando entra na escola, também não é igual. E a gente trata todas elas como se fossem, né? Nós tratamos todas as crianças de 7 anos como capazes de aprender a ler e a escrever. Será? Será que todas elas têm esse desempenho pronto? Será que todas elas estão adequadamente preparadas? Duvido muito. Cada uma tem uma história de vida, cada uma tem passado, cada uma tem um presente e cada uma vai ter uma projeção de futuro. Então, crianças são diferentes. Não esperem que as crianças que vocês atendam sejam todas aptas para fazer todas as provas. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. Criança é criança. Criança tem que seguir fases do desenvolvimento. Não adianta querer pular. Não adianta querer forçar. Não adianta querer fazer com que ela saiba mais. Para quê? Ela vai saber no momento certo, na hora certa, naquele exato momento onde ela precisa. Então, ela aprende. Sem isso, não há como aprender. Não, por exemplo, você faz o quê? Você. É gozado esse espelho, né? A gente se sente numa situação meio estranha, eu acho. Não? É estranho isso, eu acho. Muito bem. Como é o seu nome? Elga. Elta. Muito bem. Se eu chegasse para você agora com um problema sobre física nuclear, você teria interesse? Não. Como ela não tem interesse, não significa que ela não está no mesmo nível de todos os outros. Ela só não tem interesse. O que eu preciso fazer? Motivá-la para que ela tenha esse interesse. Estimulá-la para que ela tenha esse interesse. E assim é com a criança. Por isso, numa sala de aula, nunca pensem que vocês vão encontrar todas as crianças iguais, prontas e definitivamente que vocês cheguem lá e falem assim: hoje nós vamos aprender a palavra bola, que é feita de B-O-L-A, e todo mundo acha que aquilo é um fenômeno. Não é assim. E se acham que é,
está errado. Não é. Muito bem, deixa eu ir me adiantando, mostrando então que 80% das crianças com dificuldade escolar têm uma inabilidade na área de leitura. Essa manifestação pode ocorrer, como eu já falei, por uma instrução inadequada, por um método completamente inadequado, e são muitos e muitos e muitos os métodos inadequados. Tem coisa aí que nem método é, mas a pessoa usa. Por quê? Porque vem de cima para baixo, porque tem que usar, porque o professor é uma linha frágil no meio desse comprometimento todo, e eu acho que é. O professor tinha que ser melhor preparado, acima de tudo, para saber lidar com os problemas, e isso não acontece. E, principalmente, os problemas de aprendizagem variam de grau, do mais leve ao mais severo. Por isso é que eu digo, nem todas as crianças têm o mesmo problema, nem todas as crianças são iguais, não é? Nos distúrbios escolares ou nos distúrbios da escolaridade, não existe, como na dislexia, uma patogenia, né? Mas sim um obstáculo que a impeça de aprender. Está também relacionado a problemas de ordem cultural, social e ao ambiente, principalmente escolar e familiar. Na dislexia, então, os principais passos são identificar a principal dificuldade, determinar quais as habilidades estão envolvidas e que eu posso me servir delas como base, como fonte, né? Observar a resposta. Nós começamos sempre a observar o contrário, o estímulo. E ela não lê, mas ela responde como? Então, observar a resposta. Definir uma linha de trabalho, uma linha de cabo a rabo. Medir desempenho, sim. Se mede desempenho para mim saber o que o outro aprendeu, eu preciso mudar o comportamento dessa pessoa e preciso medir o quanto o meu comportamento interferiu no dele e no dela, assim por diante, e principalmente prever o futuro. Disléxicos têm futuro. Não aprendem, não vão aprender de outra forma e vão ter futuro. Vão chegar a níveis universitários, vão chegar a níveis de emprego, e daí nós vamos ter que estar preparados para incluir essas pessoas dentro das atividades de vida, como é que acontece em todas as outras patologias. Futuras direções que nós podemos levar à dislexia. É um progresso na base genética, estudar a genética da dislexia, estudar mais a neurobiologia e mais o cognitivo dessa criança, que é preservado. Não existe criança com dislexia com QI abaixo do normal, né? Eu preciso ampliar a minha compreensão sobre tudo que afeta o diagnóstico e, principalmente, embasar o meu trabalho interventivo. A criança com dislexia vai aprender. A criança com dislexia vai progredir.
mas ela precisa, acima de tudo, de uma equipe interdisciplinar. Ela precisa de profissionais engajados. Ela precisa de gente que se interesse pelo problema. E, principalmente, ela precisa de pessoas que acreditem neste seu desenvolvimento. Essa é uma criação de Michelangelo, em 1511, que está na Capela Sistina. É a criação de Adão, numa figura em que Deus aponta o seu dedo ao homem. E daí, na Unicamp, fizeram um trabalho muito bonito, mostrando que talvez Michelangelo, já em 1511, tivesse feito isto. O cérebro apontando o homem um caminho. E é isso que nós precisamos fazer, apontar à dislexia um caminho e mostrar que este cérebro funciona sobre toda e qualquer circunstância. Obrigada. Tem um intervalo? Ah, sim. Posso deixar aqui? Nossa, que beleza! 20 minutos. Bom, nós estamos aqui ao vivo no plenário da Câmara Municipal. Você que está acompanhando a programação da TV Câmara, acompanhou também a palestra da doutora Silvia, que é neuropsicóloga, e falou sobre a dislexia. E um evento como esse, doutora, é muito importante porque aqui nós temos profissionais da área da educação, da saúde e contribuindo, de certa forma, para que as crianças aprendam de uma maneira mais saudável. Eu gostaria que a senhora nos falasse, não tem como falar muito, mas porque o tema é extenso, mas eu gostaria que a senhora nos falasse, então, sobre a sua palestra, sobre o que os profissionais vieram buscar. Na verdade, falar sobre dislexia é, sem dúvida, falar sobre um assunto extremamente vasto que atinge tanto a educação como a saúde e, principalmente, que deve ser levado ao professor, ao profissional que atua em equipes multidisciplinares, para que eles sintam a necessidade que essa criança tem. Então, a minha palestra foi sobre os passos iniciais da dislexia e de como isso pode ser transportado para a escola, principalmente. O aluno com dislexia está nas salas de aula e ele precisa ser ajudado, ele precisa ser amparado. E, principalmente, ele precisa de métodos adequados. Isso, sim, é que vale qualquer pena e acho que encontros como esses são fundamentais para que isso aconteça. Além disso, eu acho que esse é um primeiro passo.
outros passos deverão seguir. E nós, como eu disse na palestra, devemos seguir a tendência mundial, que é de uma conscientização da dislexia, de uma forma ampla, de uma forma integral e principalmente de uma forma objetiva e única. Porque o que nós vemos são focos isolados e é hora de se unir esses focos acima de tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, o prazer foi meu de estar aqui. Mais uma vez, obrigada pelo incentivo dessa casa, principalmente pelos 2 vereadores envolvidos. É um imenso prazer saber que nós temos apoio e esse apoio é sempre muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigada. Nós conversamos com a doutora Silvia, foi a palestrante desta primeira parte da manhã, mas lembrando a vocês que é um pequeno intervalo, você segue com a programação, logo estaremos de volta e a psicóloga Janaína Augusto fará, dentro do tema dela, o complemento dos temas da manhã e na parte da tarde, novos profissionais estarão aqui, porque é um simpósio e o tema continua. Fique conosco. TV Câmara, Campinas.